para prevenir-se contra enfermidades, o passe, contra as perturbações não previstas na lei de causa e efeito, quer dizer, as que acontecem nas nossas escolhas do dia a dia. É necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual, para que ela seja benéfica. Quais são os tipos de passe? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, anote. Se nós não fizer durante a aula, depois a gente pode fazer em grupo mesmo de estudo, tá? Por áudio, do jeito que vocês quiserem. Tipo de passe. Passe magnético. É um tipo de passe em que a pessoa doa apenas os fluidos vitais. Hoje, muitos terapeutas, que são médiums, eles doam os seus fluidos vitais, eles são passista magnético. Quem trabalha com apometria, trabalha com as suas energias. Quem trabalha e cobra terapias com apometria, doa as suas energias. Por quê? Porque o mundo espiritual, nós sabemos desde lá do tempo do Cristo que o que é de graça que nós recebemos, de graça nós devemos dar. Então, sempre que nós trabalhamos para o Cristo é gratuitamente. Aí se fazem os mensageiros, as equipes, nós trabalhamos em equipe com as equipes espirituais. Quando nós trabalhamos para o pão de cada dia, para o dinheiro no nosso bolso, nós fazemos da nossa profissão, da nossa energia, do nosso suor. Tá? Então, pode os espíritos atuarem? Podem. Agora, numa coisa cobrada, geralmente são os espíritos mercenários. E aí existe muita fascinação. Então, muito cuidado com isso. Mas não é proibido o trabalho, né? Nós temos aí várias terapias aí que são cobradas e que o médium está lá se doando e está fazendo por amor o seu trabalho. E recebe a revitalização pelo seu merecimento, né? Como todos nós que trabalhamos aí no nosso cotidiano. Só que a gente não pode contar, chamar, pedir campos de força, pedir recolhimento, desobsessão e cobrar aí, que nem as pessoas estão cobrando a apometria. Seguindo, passe espiritual. São os próprios espíritos que nos atendem no nosso leito, enquanto nós estamos cochilando. São os próprios espíritos que nos atendem enquanto nós estamos trabalhando, no nosso desdobramento de sono, e eles aplicam dos seus fluidos, dos fluidos da espiritualidade. O passe espiritual, os espíritos aplicam fluidos sem intermediários, diretamente, no perispírito do paciente. No passe espiritual, o paciente não recebe fluidos vitais magnéticos do passista, mas outros fluidos medicamentosos mais finos, mais puros, trazidos pelos espíritos e que vai atingir o nosso duplo etérico na harmonização vital, que todas as nossas células que morrem durante o dia, elas são renovadas pelo nosso duplo etérico, que assimila as energias da terra, do fogo do fundo da terra, do ar, do vento, das águas, né? Então, o nosso campo vital aí é o duplo etérico, e ele é formado de água. O passe misto aí, então, é o médium e o seu mentor. É o passe da casa espírita. É uma modalidade de passe onde se misturam aí os dois fluidos, o vital do passista e o da espiritualidade. E o interessante é que você doa teu fluido vital e a espiritualidade recompõe. Precisar, mas e por que depois do passe ficar tão cansado? É que nós doamos ectoplasma e nós precisamos daí dar uma saidinha para o completo refazimento, mas não que nós não tenha sido reabastecido. Diz o Efigênio Vitor que em cima de cada uma casa espírita, onde as pessoas trabalham como um ponto de luz do Cristo, existe um reservatório de ectoplasma retirado das nossas orações, dos nossos encontros, do nosso amor, e que quando então vai ser formado uma tela magnética para mostrar o passado de um espírito, quando vai ser
encaminhado um paciente numa maca espiritual, esses objetos são criados por esse reservatório. E quando nós vamos ser reabastecidos também energeticamente, também é tirado desses reservatórios de ectoplasma. Se eu achar depois, eu posto no grupo de estudo essa parte de Efigênio Vitor. Então, falamos do misto, que é espírito e encarnado, dando passos dois juntos, com a revitalização automática. Todo passista tem a necessidade de trabalhar para o seu melhoramento moral, diminuir os vícios e aumentar as suas virtudes. Controlar os vícios, né? Pelo menos ter o controle. Tudo nós podemos. O que nos faz mal são os excessos. Essa dica aí vem de Allan Kardec na Revista Espírita de setembro de 1865. Com fé, amor ao próximo, vontade, equilíbrio psíquico, devotamento, disciplina, conhecimento, humildade e abnegação. Por que a humildade? É que quanto mais você conhece a espiritualidade, mais você descobre que não sabe nada. Eu mesmo, até um tempo atrás, se alguém dissesse assim, olha, uma criança estava sendo já conectada antes de desencarnar, eu dizia assim, absurdo, mentira. Hoje eu tenho plena certeza e entendimento que é possível. Claro que o espírito está ligado a partir da concepção, então parte do perispírito se ligou lá, esperando que esse também acople lá. Então devemos entrar em relação magnética. O tato magnético é a capacidade que alguns possuem e outros, uma grande maioria, pode desenvolver. O que é o tato magnético? É você colocar as mãos sobre o corpo do paciente que está na maca e começar a procurar a vibração dos chakras do paciente, do corpo elétrico do paciente. É você ir dar o passe e os dedos formigarem as pontas como se fosse dar choque. Isso significa que está formando um tato magnético. Então, quem tem esse amortecimento nas pontas, que elas fiquem elétricas as pontas, as pessoas que dão um choque com a ponta do dedo, que encostam em alguém e dá essa... Tem o nome, estática aí, acho que é alguma coisa assim. Pode dar o passe dessa forma, centralizar num local. Por exemplo, tem um tumor no seio do lado esquerdo. Espargir as energias, limpar e concentrar. Se você tem essa sensibilidade, concentrar ali, para que esse tumor seja reduzido, o campo, para que ele não se espalhe as raízes. É isso que a gente mentaliza. Aí não é porque a pessoa está doente, está deitada ali, eu só vou fazer, eu passo porque é fazer espiritual. Não, nós temos que conhecer também. O corpo espiritual, a partir do momento que nós desdobramos o paciente, ele afrouxa, ele se torna maleável, digamos assim, mole. E ele está uma matéria para que a gente trabalhe. Então, o tato magnético das pontas dos dedos é assim. Se você sente que o calor é na palma da mão, você vai fazer essa asepsia, fazer como se você estivesse espargindo as energias que foram concentradas naquele chakra, principalmente o baço, por exemplo, que é filtro do fígado, dos rins e dos pulmões, porque ele é o filtro da parte hemática. A limpeza nesse chakra é muito interessante, que você esparge, limpe todos os miasmas que impregnaram e irradie.
no chakra do baço, se a pessoa tem um problema de rim, se a pessoa tem um problema de fígado, ou falta de ar nos pulmões, fortalecer o chakra do baço, depois equilibrar ele, é um tratamento que você faz, tanto no hospitalzinho como no passe. Claro que no passe é uma coisa mais rápida, daqui a pouquinho eu já chego lá, senão eu já vou adiantando. Continuando, quem tiver alguma pergunta, anote, pessoal. Então, o tato magnético pode ser aqui, pode ser na ponta dos dedos, e pode ser desenvolvido, essa de achar. Eu lembro que a Marinês que está aí no grupo da Cruzada, também acho que lembra de um caso em que eu cheguei num paciente, eu acho que ela também, e não conseguia descer a mão mais que 20 centímetros. Parou nos 30 aqui, e parece que a pessoa estava numa bolha, o campo magnético dela. Foi lá na Cruzada esse passe, não lembro mais quem era o rapaz, mas não conseguia ter acesso. Então eu trabalhei de longe e percebi que ele precisava, né, de uma limpeza e tal. Lembra, Mari? Só me dá um positivo. Sim. Então é um tato magnético. A gente, sem querer, com os olhos fechados, a gente chegou ali e sentiu completamente aquela, como se tivesse uma cápsula na aura dele. Então podemos desenvolver, de sentir, perceber, registrar e até diagnosticar o que o paciente está sentindo, onde ou do que está cometido. Além da gente poder sentir aonde que é que está a perca de energia, com o treino, né? Com o treino de procurar no perispírito do paciente as fugas energéticas, a gente pode, ou mesmo porque a gente também sente às vezes como ter o reflexo no corpo da gente, e aí a gente vai no órgão, sentir uma dor no fígado, vai no fígado do paciente, porque é ali que está, existe também esse tipo de tato magnético. O sentido da aplicação do passe sempre vai ser da cabeça para os pés. Por quê? Porque tem 1000 pétalas aqui em cima. E se eu não me engano, no último chakra tem 12. Isso eu não estudei hoje para vocês. Fico devendo, mas vocês podem estudar. Mas tem 1000 pétalas. O chakra coronário é o responsável por todos os outros. Então nós não podemos pegar a energia de baixo para cima. Vai ser sempre de cima para baixo. E se em algum momento você esquece, está limpando a região do umbigo e volta lá no coração, comece da cabeça de novo. Porque é sempre de cima para baixo. Se a pessoa está na maca, vai até os pés, fecha a mão, solta a energia, vai de novo lá na cabeça até os pés, solta a mão. Você pode trabalhar agora com a mão lá na testa e a outra no umbilical ali e levar até os pés, beleza? Mas você não pode trabalhar o chakra básico e levar lá no cardíaco. A energia ela tem que fluir de cima para baixo, do chakra coronário para o chakra básico. Então, sentido da aplicação da cabeça para os pés. Qual que é a distância do passe? Se ele for menos de 25 centímetros, né, nós vamos estar ativando os chakras, porque nós vamos estar muito em contato com os chakras. Se ele tiver mais que 25 centímetros de distância, nós vamos estar acalmando a pessoa. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Então, perto é ativante, longe, calmante. Devagarinho, ele é concentrador de energia. Quando é rápido, é dispersivo. Quando você pega o chakra coronário de alguém e faz um dispersivo, você pode deixar a pessoa assim. Desculpe. Eu sou meio teatral, desculpe. O chakra coronário, ele tem que, primeiro, as mãos para afrouxar, para dilatar o campo etérico. Primeiro, a imposição de mãos. Depois, a limpeza. Se essa pessoa está perturbada, com o tempo nós aprendemos a despolarizar essas energias. É um passe bem lento, transversal.
despolarizar as energias. Aconselho até levar a mão atrás do pescoço e fazer um transversal, rompendo os laços magnéticos de telepatia pelo tronco encefálico, que é toda a caixa de comando do chakra coronário. Então, transversal na nuca, a posição de mão em cima da cabeça, depois você faz aquela limpeza até os pés, e depois você faz o rotatório dos chakras. Fazer um dispersivo, ele é mais indicado para o hospital, para uma localização de doença, para espargir as energias concentradas, né? E depois você acalmar e trabalhar ali, naquela ferida, naquelas células doentes. Os meus passes sempre são nem muito lento e nem muito rápido. É um passe, e eu sempre concentro perguntando para o mentor o que o paciente tem, aonde há o problema. E depois eu estou fazendo e a minha mão vai meio que direcionada. Se é intestino, uma trabalhada maior no intestino. Pode que a ideia seja minha, mas como nós estamos a serviço da espiritualidade, é bem provável que a gente seja inspirado para tratar o órgão mais necessitado. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo ok, Fátima. Tudo bem. Não está muito chato, muito... Não. Então, Tá vamos tudo lá. ótimo. Tá muito. Então, vamos lá. Qual seria a razão desses efeitos diferenciados, ou seja, ativante, calmante, depender da distância? Aí o Jacob diz assim, a resposta do porquê disso vem do funcionamento dos centros vitais, ou centros de forças, chamados chakras. É por causa deles que a gente age, então, de acordo com a necessidade do paciente. Quando as mãos estão próximas dos nossos centros vitais, das principais glândulas do nosso corpo, que são 7, os fluidos são de maneira mais condensadas, já que está circulando ali, né, os chakras, por uma região de movimentação mais intensa, que é a base do vértice do centro vital. Então, dentro desses chakras, é por onde que assimilam, os chakras assimilam as energias vitais. Essas que a gente, da respiração principalmente, da água que nós bebemos. É muito necessário a água, porque o nosso corpo tem 75% água, e esses chakras e o nosso cérebro necessitam muito que a gente tome nosso 1,5 litro, no mínimo, de água por dia. Então, é por causa dessa movimentação deles que nós temos que agir de forma dispersiva, calmante, equilibrante, então, conforme o paciente que nós vamos atender. E a inspiração que nós temos no momento. Fátima, Oi. segura só um minutinho que nós só estamos arrumando, ajustando um negócio aqui na TV, tá? Só um segundinho. Será? Oi. Eu apertei. Como é que foi? Ela parou. Parou. Pedi para ela esperar.
Estamos quase, mais um pouco. Agora sim, Fátima. Desculpa, pode continuar. Então tá. Pela condensação e pelo maior imediatismo com que os fluidos são captados, né, pela condensação da energia que ele está recebendo ali, o chakra, são captados pelo sua percepção pelo paciente será de característica ativante, quer dizer, vai dar um up no paciente. Quando as mãos estão afastadas do centro de forças, dos centros vitais, captam os fluidos de maneira sutil já, porque os chakras estão bem próximos aqui do corpo físico. Quando está aqui, ele já está mais a nível astral, né? O campo da aura já está mais extenso. Então é mais sutil, é uma coisa agradável você receber um passe de longe também. Aqui é mais para porque está na matéria, ajudando as glândulas e tal. Quando nós estamos dando mais de longe, ele fica... os fluidos são captados e será característica ativante, o imediato. Quando as mãos estão afastadas, os centros vitais captam os fluidos de maneira mais sutil, mais leve, já que eles vão circular mais à vontade. Aqui a gente vai estar agindo no chakra a gente vai estar limpando, esterilizando ele, né? E aí quando você está aqui trabalhando aqui, aí a 25 centímetros, mais ou menos, do corpo do paciente, o chakra vai funcionar recebendo uma leveza, de maneira sutil, já que circulam por uma região de movimentação menos concentrada, que são as extremidades exteriores dos centros vitais. Então já está trabalhando a parte dele, do giro dele, porque esses chakras é que formam o campo áurico, que nós dizemos assim, a nossa tela búdica, nossa tela de proteção espiritual é formada pelo trabalho dessas energias coloridas aí. E que o nosso pensamento muda elas do céu ao inferno em um instante. Então, toda radiante, toda linda, você tem uma crise de cólera, acinzenta tudo e enche de flecha. Aí, pois, haja fígado, porque o primeiro que reclama é o baço. E o baço joga para o fígado. A energia de cólera ela vai para o fígado e que daí estraga o intestino. Só um pouquinho que eu me perdi, pessoal. Pelo percurso mais amplo que os fluidos circularão até alcançar a zona de transferência e acessarem o corpo orgânico. Eles serão percebidos com qualidades calmantes. Então, vai estar envolvendo todo o campo espiritual e até o físico de uma forma calmante quando nós damos o passe um pouco mais de longe. O sentido das mãos para aplicação correta do magnetismo é da cabeça para os pés. E ao repetir o processo, trazer você da cabeça para os pés, trazer, você fecha a mão, traz na lateral e solta. E quando você sobe a mão de novo, você, de preferência, sobe com as mãos fechadas daí. Desce com ela aberta, fecha, solta a energia ao lado do corpo, fecha a mão de novo e leva de novo. Fechada, daí abre na cabeça do paciente. Ao repetir o processo, trazer as mãos fechadas para o corpo, né? De tal modo, afastá-lo do paciente, iniciando novamente o processo. Pode ver que ali, ó, ao repetir o processo, trazer as mãos fechadas para cima do corpo.
Traz, fecha a mão, solta. E quando leva na cabeça, geralmente leva fechado. Mas a maioria das pessoas leva aberto. Soltou aqui, soltou a energia, dentro do ambiente, sempre tem os chamados cones de sucção que estão drenando essas energias. Eu não vou me contaminar com isso? Não. O nosso campo áurico está sendo protegido pelos nossos mentores que estão junto conosco. Está aqui, então, um desenho. Você baixa as mãos aqui, ela vai estar fechada, e você solta os fluidos. E aqui, quando a gente vai elevar de novo, soltou, vai elevar de novo as mãos. Lá o passe que começa da cabeça e vai até a flechazinha em cima dele, né, para os pés. E aqui começa na cabeça, aqui o desenho de baixo, e vai até os pés. O sentido das mãos, na aplicação correta do magnetismo, será da cabeça para os pés, nunca de baixo para cima. Ao repetir o processo, trazer as mãos fechadas ao lado do corpo, de tal forma afastá-las do paciente, iniciando um novo processo. É o mesmo que estava no anterior, foi falha técnica. Então, pertinho dos chakras, passe ativante, mais longinho do corpo, passe calmante. A maneira de... Não sei se você não consegue aumentar um pouquinho a imagem para quem está acompanhando. Nós estamos com... para quem está acompanhando online, tu disse. Acho Isso. que um pouco... Porque a gente abriu aqui para poder te enxergar junto com o texto. Então deixa quieto. Qualquer coisa, depois o pessoal pode até imprimir e fazer uma apostila, né? Porque se vocês abrirem no notebook, tem um lugarzinho ali que ele vira material para imprimir, né? Não precisa assim... Então, e foi, a Di disponibilizou no grupo. Aí quem quiser o arquivo tá lá já, tá? Olha que joia. Já teve aluna disciplinada ali que já imprimiu. Viu? É isso aí. E todos os erros são meus, tá, pessoal? E vão buscar as coisas cada vez melhor. Aqui a gente está passando mais uma técnica mesmo usada no dia a dia. Tem o número que nós estamos de... Mas acho que eu consigo. Vamos lá. No 15. A maneira de executá-la é a mais simples. Repousa a mão sobre o ponto onde se deseja fazer a aplicação fluídica. No caso, faz a concentração sem movimentos. As mãos devem ficar abertas, com os dedos levemente afastados. A postura dificulta as contrações musculares nas mãos e dá uma suavidade que o passe solicita. O passista digitais tenderão a deixar os dedos arqueados em direção ao ponto que será fluidificado. Os que têm a sensibilidade palmares centrarão melhor as palmas das mãos com os dedos sem qualquer arqueadura. Então, colocamos sobre uma ferida, sobre um útero, sobre um intestino, as mãos paradas, para depois começar, primeiro uma irradiação de energia, depois uma asepsia, depois uma limpeza, e depois, se você tem as digitais, você dirige as pontas dos dedos. Se acha que é mais palmar, pode até levantar uma mão e como se estivesse recebendo aqui, projetando, mas você sabe que vai receber mentalmente. Mas existe, dentro do passe, coisas características de cada um. Às vezes a pessoa busca por aqui também a energia, e não quer dizer que não venha a receber, que alguém não vá direcionar. Ou então põe no chakra do paciente, no chakra frontal, e a outra mão trabalha os órgãos. Isso é o mais indicado para quem está na maca, pôr a mão na testa, para que a pessoa fique sentindo a energia que está recebendo aqui, e vai trabalhando os chakras, até chegar no local onde está o problema do paciente. Eu acho que ficou bem explicado esse negócio de
ponta dos dedos, palmares, e a questão de você primeiro, tanto na cabeça da pessoa, como é como se você estivesse amolecendo, dando maleabilidade na textura perispiritual primeiro, para depois você trabalhar. É essa a ideia que a gente tem que dirigir na hora do tratamento. O passe longitudinal, né, da cabeça aos pés. O movimento ao longo, aí, ao contrário das imposições longitudinais, são feitos movimentos. Sua aplicabilidade é uma das mais ricas dentro de todas as técnicas. Por quê? Porque tem aqueles... você vai no Kardec, às vezes, e o passe é só no chakra coronário, só esse. Dirigido mental em todos os órgãos do paciente, mas só na cabeça. O longitudinal, não, ele passa por todos os chakras. Por quê? Porque os espíritas que estudam as obras de André Luiz e que não ficaram parados no Kardec, sabendo que ele veio como... Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, capítulo 22, que é Bezerra de Menezes, que Kardec é o advento, e a provável reencarnação de Kardec é a implantação. Se nós ficar parado no advento e não trabalhar na implantação, a gente não entra nesse esquema dos chakras, de tudo que a doutrina espírita veio desdobrar as obras aí, principalmente de evangelho, que na época do Kardec não pôde falar sobre o evangelho, porque era crime. Ter uma religião, fora a que era da época ali, no caso que era católica, era tratado como criminoso, eram processados, eram presos, alguns eram até queimados. Então, todo o desdobramento do evangelho veio através de Emmanuel e de vários espíritos aí, versículo a versículos explicados, hoje nós temos dentro da doutrina espírita. Então, antes, a maioria das pessoas dão passo só, os ortodoxos, só na parte cerebral. Hoje nós temos o longitudinal aí, que tem essa riqueza aí dentro dessa técnica. Dependendo da velocidade, da distância com que são aplicados, os longitudinais atendem 4 padrões estabelecidos, pela combinação de fator, velocidade e distância. Pode ser devagarinho, pode ser perto, pode ser longe e pode ser rápido. Tá? Se for rápido, ele vai ser dispersivo. Se ele for devagarinho, ele vai ser calmante. Então, ele possibilita ampla versatilidade de uso dos resultados, pode ser usado como concentradores, né, próximo, e dispersivos. Seria só, concentra na cabeça e faz uma limpeza. O transversal. Trata-se... Esse transversal é assim, ó. Você põe as mãos, depois você fecha a mão aqui e faz assim, ó. Encosta, fecha e depois abre. É o transversal. Eu prefiro o transversal cruzado. Esse transversal, para mim, assim, eu não utilizo muito. Pode ser que alguém venha utilizar. O cruzado, ele é assim. É você cortando simbiose, desintegrando fluidos, né? Então, você começa lá na nuca, fazendo ele lá atrás da cabeça da pessoa. Depois você põe a mão na cabeça, puxa, e depois você faz isso. Esparge todas aquelas energias e mentaliza isso. Você está cortando. Pessoas obsediadas, pessoas depressivas, pessoas que estão com sintonia baixa, um transversal cruzado, ele vai, tá? Só que tem que ser assim, da frontal, laríngeo, cardíaco, tá? E vai trocando as mãos e depois você limpa aquilo, solta, e aí você vai fazer o teu passe. Esse, para mim, é o mais usado. Gosto muito. Na maca,
quando o paciente está com alguma doença crônica, um tratamento a ser feito, é muito bom fazer esse no chakra, começando do frontal, laringe, vai, e depois faz os outros de limpeza, faz uma asepsia, para depois concentrar a energia e depois tratar com aquelas mentalizações ali de cura. Eita, deu 8h20. 8h30, quer dizer, 34. Paramos ou continuamos? Se você quiser ir até o 21, que você tinha programado, não tem problema que passe um pouco. Você que sabe, fica a teu critério. Então tá. Eu acho que esse transversal que eu vou pular, vocês lembram depois? Não, sim, não tem problema. É? Pulo esse então. Já vamos para o próximo então. Aí está o transversal cruzado, que é o que eu expliquei agora para vocês. Você pode fazer também em pé, mais longe da pessoa, ou mais pertinho. E depois fazer aquele longitudinal para encerrar. Perpendicular. Eu gosto muito do perpendicular. Quando eu percebo que uma pessoa está muito angustiada, alguém que perdeu alguém, e eu consigo entrar no passe e que a pessoa está lá dentro. Então, às vezes eu entro bem quietinho, os alunos estão dando o passe nas pessoas e a pessoa nem percebe. E aquele que ainda falta ser atendido, e essa pessoa, eu coloco a mão no peito e atrás nas costas, direcionando essa energia aí perpendicular. Trazer a energia, pegar aqui no tronco encefálico, na nuca da pessoa, com a mão no fronte, aqui no tronco encefálico, trabalhar o sistema nervoso central, cortar a simbiose, aliviar a sua dor emocional, projetar a energia para os olhos, para os ouvidos, para a garganta, para todo o sistema nervoso central, descendo pela coluna vertebral. Então, esse transversal ele é fantástico para a gente trabalhar. Se a pessoa tem um problema de coluna, dá para fazer até sentado no hospitalzinho, sentado, você fazer o transversal e trabalhar muito aí na região da nuca. Ou se é depressivo também. Vários problemas. Os problemas psicológicos, jovens que são tratados, inclusive as crianças, a gente trata muito no sábado, os autistas, para que eles se equilibrem no ambiente, para que eles... E quando você vê, eles estão abraçando a gente nos atendimentos. E chega assim, na deles, de repente eles estão abraçando alguém no atendimento. E a gente trabalha muito essa parte do tronco encefálico na área motor. E esse perpendicular aí é top. Então, vamos lá. Embora pouco utilizado, ela é usada praticamente para dispersar, onde seu poder é mais consistente, apesar de também ser útil em concentração fluídica em grandes regiões. Nesse último caso, deve ser aplicada com velocidade muito lenta. Seu funcionamento básico solicita que o paciente esteja formando um ângulo reto, com o passista, e o passista deverá passar as mãos simultaneamente, uma pela frente e a outra pelas costas do paciente, perpendicularmente, sempre no sentido da cabeça para os pés, com rapidez. O ideal é que a aplicação seja feita com o paciente de pé. Se for de pé, é isso, Uma limpeza perpendicular. Você começa lá na cabeça e puxa pelos chakras, fronte e costa até os pés. Agora, se for, como eu falei, sentado no hospital, vai ser isso. Você vai fazer um passe normal no paciente, depois você vai parar naquele chakra, principalmente no chakra frontal e no sistema nervoso central. O passe circular é o que nós usamos, então, normal, Essa técnica é usada em movimentos circulares, sua característica é concentradora, mesmo quando os movimentos em giro são rápidos.
como os centros vitais giram no sentido horário, e as mãos, quando operam e circulares, giram nesse mesmo sentido. A relação entre as velocidades de giro dos centros vitais e das mãos contribuem para o resultado que vigora em maior tempo de captação, de forma que o incremento de velocidade das mãos dos circulares tornaram esses passes mais concentrados. Eu já vi passista dar o passe girando muito rápido, querendo acompanhar aí o movimento dos chakras. Eu não sou muito a favor da rapidez, porque pode deixar a pessoa tonta. Mas eu acho assim que na hora de você dar o passe, você vai sentir. Se você tiver que fazer isso para limpar um baço, por exemplo, ou o fígado, ou o estômago, você limpar e depois você acalmar, beleza. Tá? Então, acho que aí pode ter sido intuído para ter feito rápido. Mas há de ter um equilíbrio, então. E aqui nós temos, então, a imagem que nós nunca estamos sozinhos, que está uma senhora com o seu mentor, aqui está um senhor com o seu mentor, aqui está uma senhora que o mentor está lá do outro lado, então, está aqui o mentor dela atrás dela, são dois passistas. Já estou confundindo os espíritos e os encarnados aqui. Todos com seus mentores. Não está aparecendo os mentores que estão sentados, mas que também tem. Aqui nós temos o sopro, então. O frio é a distância. Você pode chegar na coluna, na altura aí de uma pessoa e soprar uns 30 centímetros de distância. Ou você pode soprar perto, uns 15 centímetros. Ou você pode um sopro quente, né? Mas acho que isso a gente vai fazer num filho, no irmão, no pai, no marido, mas dificilmente vai colocar a boca em alguém, principalmente porque a gente, de repente, pode ser mal interpretado. É que nem tocar, no você dar o passe num seio de uma mulher ou nas partes íntimas de um homem, em que a pessoa está ali deitado, desdobrado, e você bate e ele volta. Porque se você desdobrou o paciente para o hospital, por exemplo, você deve trabalhar com uma distância mínima aí de 15 centímetros para não tocar no paciente. Você pode tocar, depois que ele vai sentar e você esfregar a parte da coluna, ou vir a aplicação e você for intuído que você deve fazer um toque magnético, na coluna vertebral, beleza. Às vezes no joelho, aí você já tem que dizer ao paciente, ó, e é melhor que seja uma mulher passista numa mulher e um homem passista num homem, para que não dê o desconforto de alguém achar que está querendo passar a mão nas pernas dos outros, porque existe, infelizmente, as pessoas que vão interpretar. Eu mesmo, algum tempo atrás, fui chamada através de uma paciente, para me relatar que um antigo trabalhador da casa tocou nas pernas dela durante o atendimento, né, de infiltração dos joelhos. O mesmo paciente tinha feito isso num atendimento que eu fiz com ele, e eu passei a subir as escadas de ônibus perfeitamente depois do atendimento espiritual feito por esse rapaz. E conhecendo a índole e tal, eu sabia que era uma aplicação magnética e que provavelmente quem estava dirigindo, ele dirigiu para que ele fizesse aquela... Só que eu disse assim, não sei se mas a mulher sentiu, mas assim, mexida. Então eu conversei, chamei o passista, disse, ó, recebi tal e tal, vou te falar porque, né? Então é complicado. O toque curativo, ele tem um efeito placebo, ele tem um efeito magnético, mas o tratamento espiritual é melhor que a gente vá treinando aí para lidar mais a nível astral do que material e deixar os toques terapêuticos para os terapeutas. Não estou dizendo que não possa, tá, pessoal? Porque tem médicos espirituais que mandam a gente enfiar os 2 dedos na costela de alguém para pôr a medicação. E aí? Então, cada caso é um caso. Mas digo que deve ser feito com cuidado. Então, temos aí o sopro de insuflação frio e insuflação quente.
A irradiação de cura, sempre nós vamos fazer oração, a concentração, a evocação da sintonia com os nossos mentores, com os médicos dos hospitais que vão agir conosco. Aí os passes longitudinal, geralmente são 2 vezes, 3, né? O passe transversal, dispersando fluidos deletéricos, eu digo esse é cruzado aí, transversal cruzado. Fluidos deletéricos, desconectando imantações fluídicas, cortando simbiose, com as ligações dos cordões na região da nuca. Muito bom esse transversal aí. O passe de harmonização rotatório, normal que a gente usa, coronário, desintegrando formas de pensamento. O que nós podemos fazer no coronário? Colocamos as energias, moldamos, aí nós podemos despolarizar formas de pensamento negativas, drenar, espargir fluidos deletéricos, sintonias de umbrais, e depois nós podemos firmar, polarizando aí paz, saúde, equilíbrio, e depois vir para o chakra frontal, olhos, ouvidos, garganta, aí vamos para a garganta também, que está sintonizada aí no laríngeo, as tireoides, paratireoides, é isso que nós vamos mentalizar, que nós estamos limpando, desmanchando nós energéticos na região da garganta, nós podemos mentalizar na hora do passe, através do passe normal. Então, cada órgão a gente vai pensando aquilo que a gente... Vamos lá, passe de harmonização rotatório, coronário, desintegrando formas de pensamentos negativas, despolarizando tristezas, despolarizando ansiedades, do laríngeo desmanchando nós energéticos, limpando o timo, as angústias do coração, as emoções, limpando o baço, como eu já tinha explicado antes, todas as partes do sangue, o que é o filtro do sangue, esterilizando, projetando, irradiando para os pulmões, para os rins, para o fígado, aquela energia que a gente está trabalhando ali, geralmente é a energia laranja, envolvendo aí o pâncreas, o estômago, o umbigo, numa energia amarela, verde, o intestino, o útero, ovário, trompas, pode ser lá os órgãos reprodutores dos homens, pode ser a próstata, por fim aí os órgãos, né, sexuais, a bexiga, luz verde, luz violeta, e por último, da cabeça direcionando até os pés, né? Da cabeça até os pés. Afasta do paciente, sai do seu campo áurico e encerrou o passe. Para cada centro de força, conexão com as principais glândulas. Aí nós temos o duplo etérico, com todos os chakras que estão ligados às glândulas, eles têm formas, no perispírito ali, eles têm essas formas de cone, aqui ele tem 1000 pétalas, e aqui ele tem a forma de cone. E aqui é o sistema nervoso central, nós vamos percorrer não posso mostrar, bem na nuca, né? As ligações, onde tem aquela bolinha lá mais escura, todas as ligações nervosas, aí é o nosso centro de comando. Por isso que eu digo que aquele passe lá, você trabalhar na nuca, nesse centro de comando, você pode estar cortando simbioses, desvinculando ovoides do corpo astral de um paciente, e um passe, não precisar a pessoa fazer atendimento de desobsessão. Encerramos então a parte do passe. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Paulo. Pode falar, Paulo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, prazer em vê-lo. Igualmente, dizer que é uma satisfação te ver, estamos com saudade de ti, né? A gente quase não se vê mais, e fiquei bem feliz de estar aqui fazendo uma reciclagem contigo, né? Sempre que a gente pode, a gente está aí. Eu tenho 2, 3 perguntas numa só, vamos ver se tu consegue me ajudar com essa. Bom, a primeira, você falou da questão do passe ali, de deixar a mão no frontal, o passe mais, aquele normal, você deixa uma mão no frontal e a outra vai passando nos órgãos. Eu costumava fazer uma mão no coronário e as outras passeando nos órgãos para identificar. Pode ser também?
Na verdade, é esse mesmo. No frontal, geralmente eu faço quando estou no hospitalzinho, sabe? Mas ele pode ser no frontal, mas também perfeitamente no maior de todos. Eu sempre eu digo que eu acho que eu coloco no frontal, talvez porque a ligação do frontal com o sistema nervoso central é direto, entendeu? E esse aqui, ele está ligado com a nossa parabólica, né, com a pituitária, né, com a glândula pineal, digo. Esse está ligado com a pineal. E esse chakra daqui, ele está ligado com o sistema nervoso central. Não que essa aqui não esteja também, estão todos alinhados. Então é indiferente, se você fizer pelo coronário, está excelente, está perfeito. Tá, e aí a questão das mãos, uma na frente do corpo e outra atrás, porque o chakra ele atravessa, tem dos dois lados. É isso? Por exemplo, se eu estou no cardíaco, eu vou com uma mão na frente e a outra nas costas, no mesmo chakra. Ele aumenta a cadência e aí a distância que eu seguro as mãos, ela é mais... Porque assim, quanto mais distante, mais acalma. Quanto mais perto, mais ativa. Então, se eu colocar na frente e atrás, ela ativa em dobro, digamos assim, ou não? Eu acredito assim, que você projeta com uma e trabalha com a outra. Sabe? É como se você estivesse emanando uma energia e trabalhando, e isso vai dar o equilíbrio. Tá, perfeito. E a última pergunta. Às vezes tem a necessidade, às vezes, de fazer um passe em casa, na esposa, na filha, numa oração, às vezes surge a necessidade do evangelho do lar que a gente faz, vem a intuição, precisa ser trabalhada alguma coisa e eu acabo fazendo. Na família, em casa, assim, você acha que isso é benéfico ou não é adequado? Que a gente tem que ir lá na casa espírita, em função da energia, da carga de ectoplasma que você disse que tem lá, enfim, eu tenho essa dúvida, se eu posso, na esposa, na filha, estar trabalhando um passe quando for necessário em casa ou não? Olha, se eu dissesse que não, eu estava sendo mentirosa, porque eu mesma, muitas vezes, fiz até encaminhamento por fato de uma filha ter incorporado, um marido mesmo, que é bem equilibrado, mas já aconteceu, né? Às vezes, altas horas da noite, do nada, vem um para... Né? E a gente já fez. A questão do passe, não tem nada demais, principalmente quando é evangelho só ali da família, que não tem pessoas de fora, porque existe a proteção do lar. Você está... eu posso dar um passe num filho, não tem problema nenhum. A questão é do costume. Se ele for muito, de repente, pode abrir uma vaguinha de socorro. De repente, você vai dar o passe na filha, mas tem alguém da família que pensou em você e você pode captar. Então, daí já entra uma força, digo, telepática de um pedido de auxílio de alguém que te ama ou coisa assim, e você, de repente, está dando uma abertura para um atendimento que daí já seria daí para fora, né? Eu não costumo, por exemplo, atender, as pessoas me pedem, vem na empresa, né, pedindo atendimento. Converso, a primeira vez eu dou passe, e depois encaminho para o centro espírita, e explico o porquê da fila espiritual. A Emanuela, minha filha, quando ela morava aqui, cada vez que eu fazia atendimento, quando ela se desvitalizava, quando dava um processo de míngua, né, fraqueza, coisa e tal, que abria a frequência, eu sempre dizia, tem uma fila. Então, imagina se ela, como médium, fosse trabalhar para dar um passe no pai. Então, ela estava sujeita, por alguma questão, ela estava sujeita a abrir a porta para aquela fila que estava no corredor lá fora. É só um exemplo, tá? Então, se está doente, se você sente a necessidade, se você está bem seguro, a espiritualidade está conosco em todo lugar. A gente já saiu 4 horas da manhã para atender uma formanda incorporada num local que tinha sido uma zona uma vez, sabe, dando passagem a sei lá quantas entidades. A gente teve que não tinha, os meninos não conseguiram mais segurar, a menina andava de costas, possuída. E acabou que a gente foi 4 horas da manhã atender. A gente não sabe atender, mas não sou, como é que vai deixar uma criatura, né? Então eu e o Edson fomos. Mas aí já é outra coisa, né? Mas o nosso... É interessante que para trabalho, principalmente a desobsessão, seja em equipes. O passe é normal, você dá eu vou numa casa onde tem uma menina que é paraplégica, então eu vou lá dar o passe nela. Sempre. Tem um menino que tem um problema psiquiátrico,
As primeiras vezes fui, porque ele não podia levar no centro espírita, não ia ter problema no centro espírita. Então já fui. Mas não acho aconselhável atendimento de desobsessão, consulta espiritual, sem equipes, né? Cada um tem suas escolhas. Nós sabemos que as benzedeiras, que muitas pessoas trabalham sozinhos, né? Entre aspas. Sempre vai ter espíritos, dos dois lados. Tanto os que querem ajuda, quanto os que vêm para auxiliar. Mas aí vem a questão magnética e tudo aquilo que hoje a gente tem um meio de assistir, tá? Mas tudo bem o passe. Eu mesmo já dei muitas vezes o passe em casa. Beleza. Obrigado, Fátima. De nada. Mais alguém, pessoal? O Carlos pode falar? Boa noite, companheiro. Posso, tudo bem, Fatinha? Joinha. Bom te ver. A última frase que você colocou, antes de abrir para perguntas, foi que o passe pode resolver obsessões sem, né, simplesmente por aplicar o passe. Quais são os movimentos, assim, isso que eu queria confirmar, somente os dispersivos, somente o perpendicular, que certa vez entrou lá no CNA uma pessoa passando mal, e eu tentei aplicar os passes que eu sei que deveriam ajudar a resolver essa acoplagem, digamos assim, porque tem muitas pessoas que são sensíveis e não sabem lidar com isso ainda, né? Então, eu então tentei aplicar os passes e não consegui ter. Ficou aquela dúvida se os passes seriam suficientes, somente em alguns casos, ou apenas uma tentativa, talvez dê, talvez não dê, porque eu não fui feliz com os passes. Teve que o Sr. Pedro vir, e obviamente, com a autoridade espiritual dele, com estalando os dedos e em apometria, ele fez com que fosse encaminhado o espírito que ele estava. Uhum. Olha, Carlos, para uma pessoa incorporada, o mais indicado é aquele transversal cruzado, cortando simbiose com encarnados e desencarnados, e depois a mão no frontal do incorporado, e o trabalho nos ligamentos do tronco encefálico, porque é através do tronco encefálico, dos cordões energéticos ali, que se dá a frequência mental. Diz que o plexo solar, né, que é o chakra bem na região do sangue, também é um dispositivo de acoplamento, digamos assim, da chegada do espírito, mais influenciando, mas a influência mesmo vem telepática, vem pela mente. Então, são dois chakras aí, o tronco encefálico e o baço. Então, mas no trabalho de desobsessão, a gente coloca a mão aqui, no frontal do médium e na nuca, e projeta a nossa energia, que é, não sei quanto de potencial cada um tem, segundo dá para iluminar Porto Alegre por 60 anos, a energia de um médium, se pudesse usar a força mental, a gente projeta, então, que seja desconectado e já pede a assistência da espiritualidade, para que dê uma inversão de ondas mentais nessa entidade, perdendo o referencial com o médium, para que ele seja encaminhado a um hospital de atendimento, socorro, ou que os guias espirituais encaminhem ele até que exista um local onde essa entidade possa ser atendida. Fisicamente, digamos, um centro espírita, uma abertura de mesa mediúnica e tal. Mas aí o encaminhamento também tem muito da sensibilidade mediúnica, e que o médium muitas vezes assimila por simpatia, por uma coisa que ele já viveu, uma sensação que ele já viveu, algo que o médium está ruim porque está incorporado, mas ao mesmo tempo não é ruim estar incorporado. É uma experiência nova, está fora do corpo, e você demora a querer voltar a acoplar. Então, muitas vezes a entidade já foi encaminhada e o médium ainda sente um tipo de uma fascinação energética por aquilo que ele passou. Mas cada caso é um caso, Carlos, assim, não é o que certeza que o passe vai desvincular, cada caso é um caso. É a primeira tentativa, digamos assim, né? Isso, exatamente. São os primeiros socorros, né? E a consciência tua de que você tem a capacidade, sim, de desconectar, de encaminhar essa entidade para um hospital.
Você tem que confiar em você, Certo. sabe? E daí o médium também tem a confiança em quem está dirigindo. Aí é que tá, o médium tem que somar com o dirigente, e não com a entidade. Vai ter uma passagem que a gente vai dizer assim, o enfermeiro, quando ele vai atender o paciente, dá a medicação, ele não pode tomar a medicação e deitar junto na maca. Ele tem que dar a medicação ao paciente e seguir os mandados do médico, continuar sua missão dentro do hospital. A mesma coisa é o médium que incorpora. Ele tem que ajudar a entidade, mas ele tem que somar com o dirigente, com a espiritualidade superior, para amparar, e não para ele também ser amparado espiritualmente junto. Tá? Obrigado, Fatinha. Mas Valeu. tudo é maturidade e conhecimento através do estudo. Quanto mais se estuda, mais se abre os entendimentos e a ação no trabalho. Tá bom, obrigado. Valeu. Então, pessoal, acho que Alguma fechou nosso pergunta horário, de né? alguém físico? Tranquilo? O Paulinho só perguntou ali para finalizar, Fatinha, qual é o título do livro do Bacelli que você citou? Eu recebi 3 páginas lá de Portugal. 3 páginas do livro. Eu vou ver se tem o nome do livro nas páginas, tá? Porque eles mandaram para mim. Lá de Portugal mandaram para Lages. Tá chique. Depois manda no grupo se você conseguir. Então tá. Gente, que Deus abençoe. Vocês vão seguir o trabalho de vocês aí, né? Todos que participaram. Que Nossa Senhora derrame suas bênçãos sobre seus lares, seus familiares. E que só dê bênção aos seus espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Fátima. Muito obrigada. Bom descanso. Até terça que vem. Até. Um prazer estar com vocês. Beijo. Boa noite, tudo de Boa bom. noite.